O que a relação com o pai tem a ver com a mulher que você se tornou? Talvez, quando você ouve falar em um trabalho sobre relacionamento paterno, a primeira coisa que pensa seja: mas eu tenho uma boa relação com o meu pai. Ou talvez, meu pai já morreu. Ou ainda, eu não vejo problemas na minha relação com ele. E eu quero começar dizendo uma coisa muito importante. O retorno ao pai não é um trabalho destinado apenas a mulheres que tiveram uma relação ruim com ele. Porque quando falamos da relação paterna, não estamos olhando somente para aquilo que aconteceu conscientemente entre você e ele. Estamos olhando também para aquilo que foi construído dentro de você ao longo da sua história. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. A nossa história começa muito cedo. Antes mesmo de conseguirmos compreender racionalmente o que está acontecendo ao nosso redor, na nossa infância, nós vamos construindo referências sobre amor, segurança, pertencimento, proteção, reconhecimento e valor. Vamos aprendendo, através de experiências, algumas mensagens muito sutis. Quando eu faço isso, recebo amor. Quando sou assim, sou aceita. Quando eu demonstro determinada necessidade, alguém se aproxima. Quando eu incomodo, alguém se afasta. Preciso ser boazinha. Preciso ser forte. Preciso agradar. Preciso não dar trabalho. E muitas dessas aprendizagens não acontecem através de palavras. Elas acontecem através de experiências. E é justamente aí que começam alguns dos padrões que vamos levar para a vida. A criança não tem os recursos emocionais que uma mulher adulta tem. Ela não consegue olhar para uma situação e pensar: meu pai está vivendo uma dificuldade e isso não significa que eu não sou importante. Ela simplesmente sente: eu não sou importante. Ela não consegue pensar: minha mãe está sobrecarregada e isso não tem relação com o meu valor. Ela simplesmente sente: eu preciso cuidar para que tudo fique bem. E é assim que algumas estratégias de sobrevivência começam a nascer. Uma criança aprende a agradar, a outra aprende a ficar quieta, outra aprende a ser excelente, outra aprende a cuidar de todo mundo, outra aprende a não precisar de ninguém, outra aprende a ser forte. E essas estratégias podem ter sido muito importantes naquele momento. Elas ajudaram aquela criança a se adaptar. O problema é quando a criança cresce, mas a estratégia continua. E então essa menina cresce. Ela se torna uma jovem. Depois, uma mulher. Começa a trabalhar, constrói amizades, entra em relacionamentos, forma uma família, assume responsabilidades. E sem perceber, começa a repetir algumas das estratégias que aprendeu muito cedo. Aquela menina que aprendeu que precisava agradar pode se tornar a mulher que tem dificuldade em dizer não. Aquela que aprendeu que precisava ser forte pode se tornar a mulher que nunca pede ajuda.
Aquela que aprendeu que precisava cuidar de todos pode se tornar a mulher que coloca todo mundo na frente dela. Aquela que aprendeu que precisava ser escolhida pode aceitar relações nas quais precisa provar o próprio valor o tempo inteiro. E pouco a pouco, ela começa a se abandonar. Não necessariamente de uma forma evidente. Ninguém escolhe se abandonar, né? É um abandono silencioso. Ela deixa de ouvir o próprio corpo, deixa de respeitar seus limites, deixa seus desejos para depois. Silencia aquilo que sente. Permanece já onde não gostaria de estar. Aceita aquilo que no fundo sabe que não deveria aceitar. E começa a acreditar que isso é simplesmente ser uma boa pessoa, ser forte, madura, ser parceira. É importante dizer, não existe uma única causa para os nossos padrões. Nossa história é muito mais complexa do que isso. Existem experiências familiares, maternas, paternas, sociais, culturais, relacionais e tantas outras. Mas a relação com o pai ou com a figura masculina que exerceu essa função na sua infância pode ser uma das referências que participam dessa construção. E isso pode acontecer tanto numa relação difícil como numa relação que hoje consideramos boa. Porque talvez você tenha um pai maravilhoso hoje. Talvez você tenha se aproximado na vida adulta. Talvez você tenha compreendido muitas coisas sobre ele. Talvez exista amor, carinho, respeito. E ainda assim, algumas marcas da menina que você foi podem continuar existindo na mulher que você se tornou. Não porque seu pai esteja fazendo alguma coisa hoje, mas porque determinadas experiências foram registradas em você naquela época. E eu quero trazer isso também para a minha própria história. Porque eu não estou falando desse lugar apenas como alguém que observa. Eu também vivi esse processo. Ao longo da minha vida, fui desenvolvendo padrões. Fui aprendendo formas de me relacionar. Fui criando estratégias para lidar com as minhas emoções, com as minhas relações, com as minhas necessidades. E aos poucos, sem necessariamente perceber, fui também me auto-abandonando. Não aconteceu de uma hora para outra. Foi acontecendo aos poucos. Uma escolha aqui, um silêncio ali. Uma necessidade minha que ficou para depois. Uma situação que eu aceitei. Uma coisa que eu não disse. Um limite que eu não coloquei. E assim, vamos criando uma vida na qual, muitas vezes, estamos presentes para todo mundo, menos para nós mesmos. Até que na minha história, a morte do meu pai trouxe uma intensidade muito grande para tudo isso. Foi como se algo que já vinha sendo construído ao longo da vida ganhasse uma força enorme. E eu fui parar, como eu costumo dizer, no fundo do poço. Isso não aconteceu porque tinha uma relação ruim com o meu pai, mas sim porque perdi completamente a minha referência. Me senti totalmente desprotegida. Aquela menina estava só no mundo, mesmo sendo uma mulher adulta. Foi um momento em que eu precisei olhar para mim de uma maneira que talvez nunca tivesse olhado antes. E perceber que existiam coisas muito mais profundas acontecendo dentro de mim. E eu quero fazer aqui uma distinção importante. Eu não estou dizendo que a morte do meu pai foi a causa de tudo aquilo. Mas
Para mim, aquele acontecimento intensificou e transbordou, né? Fez transbordar coisas que já estavam sendo construídas ao longo da minha trajetória. E talvez você já tenha vivido algo parecido. Às vezes é uma perda, às vezes uma separação, uma mudança, uma doença na família, uma crise profissional, um relacionamento que termina. Alguma coisa acontece e aquilo que estava silencioso dentro de nós deixa de conseguir permanecer escondido. E é por isso que no retorno ao Pai, nós também vamos olhar para 4 forças ou arquétipos que podem existir dentro de nós. A menina inocente, que é aquela que quer ser acolhida, protegida, escolhida. A jovem, aquela que quer experimentar, desejar, ser vista, construir sua identidade. E a boa mãe, aquela que cuida, acolhe, sustenta, mas que muitas vezes pode cuidar de todos e esquecer de si. E a lutadora, aquela que aprendeu a ser forte, resistir, suportar, seguir em frente. Nenhuma delas é errada. Todas elas têm uma história, todas elas têm uma função. O nosso trabalho é perceber quando uma dessas forças está ocupando um lugar que já não precisa ocupar, ou que esteja ocupando um lugar de forma desequilibrada, e permitir uma maior integração. Então, no dia 2 de setembro, vamos nos reunir para um trabalho coletivo, offline, onde iremos transmutar, harmonizar e integrar todas as feridas de abandono, traição e injustiças, experiências e traumas de infância, relações tóxicas, tristeza. Vamos harmonizar esses padrões dentro de nós, de forma a um trabalho vibracional, energético, que vai possibilitar, então, ressignificar registros intrauterinos, memórias de vidas passadas que estejam, né, que participam desse emaranhado, então, da questão paterna e que é intensificado, né, com a questão paterna. E aqui não é sobre culpar o pai e não é sobre criar uma nova história sobre o passado. É sobre olhar para aquilo que ainda está reverberando em você. Esses padrões que ainda reverberam na mulher adulta. Talvez seja sobre a mulher que você precisou se tornar a partir da sua história. A mulher que aprendeu a agradar, a que aprendeu a cuidar, a que aprendeu a suportar, a que aprendeu a não precisar, a que aprendeu a lutar. E talvez tenha chegado o momento de perguntar: eu ainda preciso viver assim? Eu ainda preciso me abandonar para ser amada? Eu ainda preciso provar que mereço? Eu ainda preciso carregar tudo sozinha? Talvez não. Talvez seja possível olhar para essa história com mais consciência e permitir que algumas partes de você finalmente possam descansar. E é esse o convite que eu quero fazer para você. No dia 2 de setembro, eu vou conduzir o retorno ao Pai. Um trabalho coletivo, offline, dentro da minha abordagem energética vibracional. Não importa se hoje você tem uma relação excelente com o seu pai. Não importa se ele já não está mais aqui. Não importa se você acredita que já resolveu essa história. A pergunta é: o que dessa história ainda vive em você? Se essa pergunta encontrou algum lugar aí dentro, talvez esse trabalho seja para você. Retorno ao Pai, dia 2 de setembro.
Se quiser receber as informações sobre o encontro, me chame no direct e escreva Retorno ao Pai. Eu vou te explicar como será esta experiência. Porque voltar para a nossa história não significa voltar para o passado. Significa voltar para si. Então, um trabalho que é sobre o Pai, ele diz muito mais sobre nós, sobre esse retorno, essa retomada de nós mesmos, do que sobre exatamente o Pai, né? As nossas relações paternas, mas o que reverbera delas até hoje em nós.